Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a esse nosso segundo bloco do programa Perseverando na Fé. Espero que você tenha gostado desse primeiro bloco que nós fizemos, onde a gente abordou de maneira um pouco profunda, né, a história, como se desenvolveu o cristianismo, como se desenvolveu a pregação apostólica, a pregação dos primeiros apóstolos, a pedido de Jesus ali, né, ide por todo mundo e ensinai o Evangelho. Se você não acompanhou o nosso primeiro bloco, te convido a voltar lá, porque nós vamos exatamente agora dar continuidade a esse ensino, essa formação sobre Sagradas Escrituras, porque o tema do nosso programa é justamente esse. Nós iniciaremos com o tema Sagradas Escrituras. E nós estamos na segunda parte desse bloco, desse ensinamento, tá bom? Então vamos lá, vamos estudar, vamos aprender um pouquinho. Nós dizíamos no outro bloco que os primeiros cristãos não tinham as Sagradas Escrituras nas mãos, né? Vocês sabem que os primeiros escritos foram feitos 20 anos após a ascensão de Jesus aos céus. Então, as conversões, a evangelização não se deu através da Bíblia, né, das Sagradas Escrituras, porque nem tinha sido confeccionada ainda. E muito menos ter a Bíblia em mãos, né? Então, os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos de Cristo, os primeiros cristãos, vamos dizer assim, eles eram evangelizados dessa maneira, de forma oral, através da pregação, através do testemunho dos apóstolos e dos bispos que os apóstolos constituíram, né, dos cristãos que foram se convertendo, mudando de vida e dando testemunho nas suas casas, dando testemunho na sociedade, né? Também uma época de muito martírio, como nós sabemos também, né, que o império não era cristão, então é óbvio que qualquer um que se mobilizasse, né, com posicionamento contra os princípios do império era martirizado, é claro. Então, a pergunta que ficou no ar naquele primeiro bloco era o seguinte: então esses cristãos que viveram 20 anos não eram cristãos? Porque se eles não tinham a Bíblia, eles não eram cristãos? O fato deles não terem a Bíblia, eles não eram cristãos? Eu acho que concorda comigo, né? Concorda com a Igreja Católica, os protestantes, concorda toda pessoa. Todo protestante, qualquer pessoa que vive em outra denominação religiosa concorda com isso, que esses cristãos não somente eram cristãos, mas os melhores cristãos, os extraordinários cristãos, aqueles que foram, vamos dizer assim, os nossos pais na fé. Então, como dizer que os nossos primeiros pais na fé não eram cristãos, né, só pelo fato deles não terem a Bíblia? Então, como as pessoas se convertiam? Através dos ensinamentos e da pregação, como eu já disse, através da pregação apostólica dos apóstolos. E vocês vejam agora, até vamos usar das Sagradas Escrituras, porque nós estamos fazendo um estudo, né? Nós estamos aqui, de fato, nos baseando, nos firmando nas Sagradas Escrituras também, para mostrar para você que está em casa que isso já era uma vivência das próprias origens do cristianismo, né? E o apóstolo Paulo escreve nessa segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, justamente comprovando isso que eu estou falando para vocês. Olha só: assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras e seja por carta nossa. Então o apóstolo está dizendo aqui, que os ensinamentos que eles passavam, eles vinham através das palavras, do oral, da pregação, né, do ensino oral, mas também através das nossas cartas. Então vejam o seguinte: junto com as Sagradas Escrituras que já, né, que estava ali sendo compiladas, sendo escritas através das cartas de São Paulo, os ensinamentos também eram passados através de maneira verbal, de maneira oral, né, algo que não era escrito. Também vai dizer 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, olha só o que São Paulo vai dizer ali para o bispo Timóteo, né? O que ouvistes de mim, em presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam capazes de ensinar ainda outros. Então o apóstolo está dizendo: o que tu ouviu de mim, ensina-o a outros. Então, podemos dizer assim, que Paulo não falou: leia a minha carta e vai ensinar a outros. Não, o que tu ouvistes de mim, ensina-o a outros. No final do Evangelho de São João, agora você vai lá no Evangelho, vamos manusear a Bíblia aí. Você que está em casa, né? Se quiser dar uma pausa aí no vídeo,
dá uma pausa e procura o Evangelho de São João, você que não está acostumado muito a mexer com a Bíblia, né? Mas de qualquer forma, mesmo que você não encontre, mesmo que você não esteja com a Bíblia aí em suas mãos, nós temos aqui o versículo redigido aqui. O apóstolo São João, no capítulo 20, versículos 30 a 31, olha só o que ele vai dizer ali no final do seu evangelho. Fez Jesus na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro. Ficou claro, né? Jesus fez muitos outros milagres, falou muitas outras coisas que não estão escritos nesse livro. Que livro que era? Né? Os evangelhos ali. E no capítulo 21 e 25, versículos 25, capítulo 21, versículos 25, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que deveriam se escrever. Então o apóstolo está narrando, né? Ele que viveu com Jesus, ele que foi aquele que lá na Santa Ceia se reclinou, né? no coração de Jesus, no peito de Jesus. Ele vai dizer o seguinte, que se fosse escrever tudo que Jesus fez, todas as obras de Cristo, não se poderia conter os livros que se deveriam escrever. Quer dizer, é muita coisa. Jesus Cristo, de fato, ali para os apóstolos, fez coisas que a gente nunca vai saber, só vai saber na eternidade, né, se nós estivermos lá. Mas o apóstolo diz, essas coisas que foram escritas, é o suficiente para nós crermos em Jesus Cristo e para que, crendo nele, tenhamos a vida eterna. Ele responde isso no último versículo de 20, ele vai dizer isso. Isso aqui é o suficiente. Isso aqui é todo o conteúdo necessário para nós crermos, né, e termos a vida eterna. Vamos adiante, então? Olha só, uma frase aqui que eu quero que você não esqueça e grave no coração. Tudo que está na Bíblia é verdade, mas nem toda a verdade está na Bíblia. E onde está essa outra parte da verdade? Naquilo que foi ensinado verbalmente, na tradição oral, que nós chamamos tradição. E aqui eu quero já comentar com você, aqui à minha frente, me gravando, tem uma câmera, é claro, e essa câmera está sendo sustentada por um tripé, né? Um tripé. E esse tripé é o que sustenta a Igreja Católica. Qual é esse tripé? As Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. A Sagrada Tradição, ela é tão Palavra de Deus quanto as Sagradas Escrituras. Tanto que a Igreja, desde sempre, desde seus primórdios, desde as suas origens, tinha convicção disso, né? Que através da Sagrada Tradição, todo o conteúdo, todo o depósito da fé foi transmitido de geração em geração. Então, a Santa Igreja Católica, ela tem esse tripé, né? Esses três pilares, vamos dizer assim. A Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Se deixar um de lado, tudo se perde, né? E o que é a Sagrada Tradição? É isso mesmo, essa transmissão oral. Aquilo que está fora das Escrituras escritas. Isso aqui é uma frase de um Papa da nossa Igreja, que antecedeu ali o Papa João Paulo II, São João Paulo II, que é o Papa João I, né? Papa João Paulo I, aliás. Ele dizia isso, ele dizia que a Igreja é o Cristo continuado na história. E de fato é assim, né? Nós sabemos, as Escrituras nos comprovam isso, lá nas cartas de São Paulo a Coríntios, que a Igreja é o corpo místico de Cristo. Né? A Igreja é o corpo de Cristo estendido na história. Porque Jesus quis que o seu Evangelho, que a sua verdade, né? Sua verdade salvífica chegassem a todas as gerações, até o fim dos tempos. Tanto que é uma das promessas de Cristo, né? No Evangelho, quando ele termina ali o Evangelho, dizendo, eis que estarei convosco todos os dias, até os confins do mundo e até os fins dos tempos. Quer dizer, de que forma Jesus Cristo estaria conosco até os fins dos tempos? Através da sua igreja. Então, irmãos, a igreja é o Cristo continuado na história. E veja, como isso já se dava bem no início. É uma passagem bem conhecida nossa, né? Ali os Atos dos Apóstolos, que diz o seguinte, que os fiéis ali, quando começou a comunidade cristã, né? Quando começou ali o cristianismo, os fiéis se reuniam e eram assíduos aos ensinamentos dos apóstolos. Por quê? Porque eles se reuniam para saber o que Cristo falou, qual é essa verdade, qual é esse conteúdo,
Quais são os ensinamentos que Cristo nos deixou? E então se reuniam ao redor dos apóstolos, né? E aqui especificamente os primeiros apóstolos, ali que ainda estavam vivos, nos Atos dos Apóstolos, né? É o início dos Atos dos Apóstolos. Então eles se reuniam para ouvir os ensinamentos dos apóstolos. Olha só, aqui eu não vou ler para a gente não se estender, mas os apóstolos transmitiram aquilo que eles próprios receberam. Aqueles que foram sucessores dos apóstolos, eles transmitiram aquilo que eles mesmos receberam dos apóstolos. Você está entendendo o que eu quero dizer? Que essa transmissão oral se deu de maneira sucessiva, né? Porque ali no caso o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, que não era um dos 12 apóstolos, mas ele se tornou apóstolo, né? Por uma graça divina. Então o apóstolo Paulo, ele não conheceu Jesus. Ele não viu os milagres de Jesus. Vocês sabem disso, né? Que a conversão de Paulo foi após a ascensão de Cristo. Mas, como é que então Paulo falava de Jesus? De que maneira Paulo pregava, né? Os ensinamentos do Senhor? De que maneira? Porque ele ouvia dos apóstolos. Ele conviveu com os apóstolos. Pedro, Paulo, né? Pedro, João. Ele conviveu. E por isso ele vai dizer ali, ó, 1 Coríntios 11, 23... e capítulos 15, versículo 3. Ó, eu transmito aquilo que eu mesmo recebi. Jesus Cristo ressuscitou, ele vai dizer lá, você depois pega a Bíblia e lê, ele vai dizer isso. Eu vos transmito aquilo que eu mesmo recebi. Vocês estão entendendo, então? Que a evangelização ela se dava num primeiro momento de maneira oral. Amém? Aqui uma citação do Catecismo da Igreja Católica, muito interessante, assim, muito explicativa, porque ela vai dizer assim: os apóstolos transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras e da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Então, os apóstolos transmitiram aquilo que eles viveram. Se você pegar ali, vai lá na primeira carta de São João, dá uma pausa no vídeo aí e vai lá, na primeira carta de São João, que está quase lá no finalzinho da Bíblia, né? Tá antes de Apocalipse. Olha o que o apóstolo João fala, meus irmãos. Olha o que ele diz. O que era desde o princípio, o que nós temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos têm apalpado no tocante ao verbo da vida, porque a vida se manifestou e nós a temos visto. Damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna que estava no Pai e que se manifestou. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Então, irmãos, podemos dizer assim, que esses apóstolos, eles eram os testemunhas oculares, que viam, foi eles que narraram, né? A ressurreição de Lázaro, Jesus que parava vento, que caminhava sobre as águas, né? Que perdoava pecadores, que curava cegos, paralíticos. Então, eles foram os testemunhas oculares. Agora você imagina, você que está em casa, né, ser testemunha desses fatos grandiosos. Ver, ter tocado, ter visto o Verbo de Deus, o Filho de Deus vivo, presente no meio deles, na época deles. E eles foram os escolhidos a serem testemunhas desses fatos e desses acontecimentos. Então, os apóstolos não fizeram outra coisa senão isso. Narrar o que viram da convivência, das obras, das palavras de Cristo. Eles foram testemunhas disso. E também através das sugestões do Espírito Santo. Vocês recordam comigo, o próprio apóstolo João, ali no capítulo 16, no versículo 12, Jesus vai dizer assim para os apóstolos: eu ainda tenho muita coisa a vos dizer, mas que vocês não podem suportar agora. Agora vocês não são capazes de suportar, mas eu tenho muitas coisas a vos dizer. Mas, quando vier o advogado, o Espírito da verdade, vos ensinará toda a verdade. Então, assim, meus irmãos, aqui eu quero que vocês entendam o seguinte. Toda a verdade, todo o evangelho foi encerrado ali, né, com os apóstolos. Toda a revelação que nós temos de Cristo está encerrada com os apóstolos. Porém, nem tudo está explícito ainda. Nem tudo está explícito. Nem tudo está ainda verificado, né, entendido de forma direita. Mas a promessa de Jesus é essa. Que quando vier o Espírito Santo, vos ensinará toda a verdade. Então agora, a era apostólica
é a era do Espírito Santo, vamos dizer assim, né? É a era que o Filho vai para que o Espírito venha e agora conduz a igreja. E vocês sabem, né? Pentecostes foi aquela explosão. Antes de Pentecostes, o que eram os apóstolos, né? Homens temerosos, temidos, rudes, envergonhados, tímidos. Mas após a experiência maravilhosa de Pentecostes, iniciou a igreja, se iniciou a evangelização, né? Então começou a era do Espírito. Por isso que Jesus disse: eu vou para que o Espírito venha. E quando ele vier, vos ensinará toda a verdade. Vos recordará toda a verdade. Então o catecismo da igreja nos ensina o seguinte: olha só que lindo, gente. Embora a revelação esteja terminada, como eu falei, né? A revelação que Cristo passou para os apóstolos está totalmente terminada. Não está explicitamente por completo. Então o que acontece? Caberá à fé cristã captar gradualmente todo o seu alcance ao longo dos séculos. Então caberá, agora, aos próximos apóstolos, aos bispos, à igreja, ao sagrado magistério da igreja instituída, caberá ao sagrado magistério captar essas verdades gradualmente e transmiti-la, como nós temos até hoje. Amém? Aqui eu botei a figura de uma mina para ser uma figura ilustrativa, para explicar o seguinte, para dizer o seguinte: quando Cristo depositou na mão dos apóstolos a revelação, né, a salvação, o conteúdo da salvação, é como se ele entregasse para os apóstolos uma mina de ouro, com as adequadas ferramentas. Agora eu pergunto para você, você que não entende de mina de ouro, né? Você se arriscaria a mexer num negócio tão arriscado a ponto de desabar tudo, né? Então Deus confiou aos apóstolos uma mina de ouro, que é o sagrado depósito da fé, e confiou as ferramentas corretas para eles. Então está na mão dos apóstolos, meus irmãos, está na mão dos apóstolos conduzir, cavar, estava na mão dos apóstolos fazer isso, e dos apóstolos da nossa era, né, também, claro, o Sagrado Magistério. Porque na mão errada, tudo pode se desabar. Como a gente sabe, né, a má interpretação das coisas, e principalmente da Sagrada Escritura, tudo pode fazer ruir, tudo pode fazer desabar. E são os apóstolos a quem Cristo deu toda a autoridade, quando disse para eles: quem vos ouve, a mim ouve. Soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: aqueles a quem perdoarem os pecados serão perdoados. Quer dizer, Cristo deu uma autoridade sobrenatural, espiritual para os apóstolos, para que ele pudesse continuar na história. Então os apóstolos têm essa, vamos dizer assim, os apóstolos têm essa autoridade, têm esse domínio para separar o que é diamante, o que é safira, o que é pérola do que é cascalho. Eu estou dizendo isso por quê? Porque a gente já vai entrar num assunto um pouco delicado, agora mais delicado do que nunca, né? Porque justamente as safiras, os diamantes, são o que nós consideramos as Sagradas Escrituras também, né? Então, vamos entrar nesse assunto. Eusébio de Cesareia, para quem não sabe, Eusébio de Cesareia foi o primeiro historiador da igreja. Primeira pessoa, o primeiro bispo, né? Foi bispo que compilou a história eclesiástica, né? Então, Eusébio de Cesareia foi o primeiro, ele morreu, ele foi do ano 300. E o Eusébio de Cesareia escreveu sobre Pápias de Herápolis, que era um bispo da Frígia, na Ásia Menor. Na Ásia Menor, lá já tinha uma igreja instituída, e o bispo dessa igreja na Frígia era o Pápias de Herápolis, bem conhecido na história, né? Então, Eusébio de Cesareia comenta sobre uma fala desse bispo, que dizia o seguinte: pois não penso que eu tenha me beneficiado com os livros, tanto quanto me beneficiei com a voz viva dos que ainda vivem. Porque, olha só, o Eusébio de Cesareia, ele conviveu com as testemunhas mais próximas dos apóstolos. Então, ele está dizendo aqui, olha só o que ele diz: eu me beneficiei mais de ter ouvido as testemunhas próximas do apóstolo, da Sagrada Tradição, do que dos próprios livros escritos. Olha só. Então, ele está dizendo, eu me beneficiei mais daquilo que eu ouvi dos futuros apóstolos. Aqui também tem um fato interessante, é um documento, um dos documentos mais antigos da igreja, a Didaquê. A Didaquê é o primeiro catecismo da Igreja Católica. Hoje nós temos esse, né?
catecismo, né, que é outorgado, chancelado pelo Papa João Paulo II, né? Para ele foi uma pérola ter construído isso e realmente é uma pérola. Mas nós temos aqui, lá no início do cristianismo, o primeiro catecismo da igreja, que é lá dos anos 60, 90, né? Então, veja bem, ele foi escrito quase que junto com os evangelhos, com as cartas de São Paulo, né? É a primeira doutrina dos apóstolos. E ali, meus irmãos, nesse documento aqui, que são 16 capítulos, né? Nós temos ali narrado como é que era feito o batismo, nós já temos desde a origem, nós já temos a possibilidade de entender como era ministrada a Eucaristia, a confissão. Os sacramentos já estavam aqui meio que se iniciando, né? E se mostrando, se revelando. Então, a Didaquê é um documento muito importante, porque de fato é a doutrina dos apóstolos. Então, alguém escrevia dizendo, né, narrando como é que era ministrado os sacramentos, como é que se desenvolvia o batismo, né? O matrimônio, enfim, e tantos outros assuntos. Até se você procurar na internet, lá está a Didaquê. Então, para você ver que a igreja já estava praticamente bem estabelecida, né? Com ensinamentos, com ritos, né? Com certas devoções, e essa transmissão ela era feita de maneira oral. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 78, diz o seguinte: a Igreja, em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo que ela é e tudo que ela crê. Eu disse para vocês que a Sagrada Tradição seria, então, essa transmissão oral, mas não é somente. Aqui vai dizer bem claro que a Igreja, em sua doutrina, vida e culto, ela perpetua e transmite a todas as gerações o que ela é e tudo que ela crê. Então veja que a Sagrada Tradição não é somente uma transmissão oral, uma fala, como se fosse um telefone sem fio, né? Imagina se fosse só um telefone sem fio. Você já brincou com um telefone sem fio aí na sua infância, né? Sabe que uma primeira pessoa fala uma coisa, né? A segunda pode ser que já muda, e até chegar no final ali do telefone sem fio, a coisa está totalmente diferente do que iniciou. Aqui com a igreja não acontece assim, por quê? Porque ela não é só uma transmissão oral. A Sagrada Tradição não é só uma transmissão oral, é a tradição de sua doutrina, vida, né? Então eles viviam aquilo que eles criam, que os apóstolos criam, que os primeiros cristãos criam, que os cristãos posteriores criam, eles viviam aquilo. Viviam com culto, né? Viviam a Santa Missa, né? Tinha algo estruturado. E junto com a palavra, foi também se levado a maneira como que viviam. Hoje, se nós temos os costumes, né? Nós temos as devoções, nós temos o entendimento, aí, como eu falei, dos sacramentos, é porque já no início se vivia isso. Então, é uma transmissão não só verbal, mas de vida. Você está entendendo? Então, a Sagrada Tradição seria isso. Algo que não se remete somente à palavra e ao vocábulo, mas à vida. Por isso que Santo Inácio de Poitiers, também do século IV, ele vai dizer o seguinte: a Sagrada Escritura está escrita mais no coração da igreja do que nos instrumentos materiais. Olha só. Então, confirmando isso que eu falei para vocês. Isso aqui é palavra de Deus. Mas tanto quanto isso aqui, a Sagrada Tradição é palavra de Deus. Não pode dizer que isso aqui é menos e nem mais do que a Sagrada Tradição. Porque se nós vivemos o cristianismo que nós vivemos hoje, você vê as catedrais, enfim, os monumentos religiosos, foi por causa da Sagrada Tradição. Foi porque cristãos deram o sangue, cristãos se debruçaram, né, nos estudos dogmáticos, se debruçaram sobre os testemunhos dos apóstolos, se debruçaram sobre o testemunho dos que antecederam eles. Então, quer dizer, a vida da igreja, ela pervadiu o mundo, ela invadiu o mundo, né? E não só de forma oral. E por isso que Santo Hilário vai falar que as Sagradas Escrituras, ou seja, a palavra de Deus, está mais no coração da igreja do que nos instrumentos materiais. E quando foi compilada a lista dos livros que deveriam compor a Bíblia? A pergunta é a seguinte: quando foi escolhidos os livros que
que formariam hoje o que nós chamamos de Sagradas Escrituras. Vamos ver para frente então. Veja, agora que eu disse que é um pouquinho delicado o assunto. Por quê? Porque os nossos irmãos separados, vamos dizer assim, os protestantes, eles falam o seguinte, que os primeiros cristãos, até o ano 300, que é o ano em que o Império permitiu para que o cristianismo pudesse, né, livremente exercer a sua prática, a sua fé, a sua crença, até Constantino, então vocês sabem que os cristãos eram martirizados, e barbaramente, né? Bárbaro, jogado aos leões, né? Cristãos às feras, gritavam, né? Cristãos às feras. Então era um tempo de muito martírio. Até Tertuliano, um escritor cristão, falava que quanto mais era derramado o sangue dos cristãos, dos mártires, mais nasciam cristãos, né? Ele tem uma frase que diz o seguinte: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Então, o entendimento dos protestantes, de nossos irmãos separados, é o seguinte, que a igreja até Constantino foi a igreja santa, incólume, correta, verdadeira, santa. Eles dizem que até Constantino foi a igreja santa. Mas quando o império deu liberdade para o cristianismo ter o seu culto, então entrou o catolicismo. Aí que surgiu o catolicismo, dizem eles, né? O catolicismo, na verdade, é a paganização do cristianismo. Por quê? Eles achavam assim, agora o cristianismo se vendeu para o Estado, começou a se corromper nessa união com o Império, né? E dizem os protestantes que é aí que nasceu o catolicismo e aí se corrompeu. Mas, vamos agora para uma seguinte situação. Você que, de repente, nos acompanha também, que é evangélico, é protestante, enfim, que você tem uma denominação religiosa, eu quero falar assim com toda a humildade, com todo o amor do meu coração para você nesse momento, porque de fato isso é delicado. Porque, olha só, quando aí as lideranças de suas igrejas dizem que o catolicismo é o cristianismo paganizado em Constantino, eles não sabem de uma seguinte, ou sabem e não querem revelar, ou não querem aceitar. Por quê? Porque terão que crer ou uma ou outra coisa. E eu vou explicar o que seria essa uma e outra coisa. É preciso decidir. Você que nos acompanha, que é protestante, que tem uma fé diferente da nossa, nesse tempo que as suas lideranças dizem que o catolicismo é um paganismo, é um cristianismo corrompido, foi exatamente nessa época que esses livros foram selecionados, que foram, a gente chama, canonizados, né? Canônicos. Esses aqui são os livros canônicos. O que é canônico? Canônico é uma palavra grega que vem de cana, né? De cano é medida. Então, qual era a medida para saber que esses livros aqui eram os livros inspirados por Deus? E foi justamente, meus irmãos, nessa época que foi separados os livros que de fato foram inspirados. Porque não sei se você sabe, muita gente começou a escrever, né? Além dos apóstolos ali, além de Paulo, houve muitos outros, por maldade, por malícia, começaram a escrever coisas para corromper o cristianismo. É o que Paulo disse, não sei se você recorda lá, quando eu falei dos bispos, que Paulo assim, depois da minha saída, muitos lobos se introduzirão e corromperão a doutrina. Isso aconteceu, de fato, o joio estava disseminado ali. E vocês sabem que, junto então com as Sagradas Escrituras, os escritos cristãos, né, que nós temos hoje em mãos, foram escritos outras cartas, outros evangelhos. Nós temos lá, que se chama, né, os evangelhos, os livros apócrifos. Apócrifos é isso, são livros heréticos. Então, junto com isso aqui que nós temos na mão, que você tem nas mãos, que hoje está prontinho para nós, tinham 60 livros, né? Cartas, livros, né? Escritos heréticos. Então, eram confeccionados esses escritos, né, por gente mal intencionada, que pegava, por exemplo, a Cabala judaica, né, escritos da Cabala judaica, do esoterismo do Oriente, né, misturava coisas esotéricas, né, com escritos cristãos. Então, faziam o seguinte, misturavam escritos de fato cristãos, né, tem um conteúdo de verdade ali, porém, misturado com um monte de coisas erradas, com um monte de outros tipos de filosofias e ideologias.
e que confundia ali os primeiros cristãos. E quem é então que tinha essa autoridade, né, esse poder investido de olhar para tudo aquilo e dizer: isso aqui é cristão, isso aqui é de Jesus, isso aqui é Jesus Cristo, isso aqui não é. Isso aqui não é. Então imagina, isso aqui que nós temos nas mãos, principalmente o Novo Testamento, era misturado com tudo aquilo. E agora, como saber o que de fato era a mensagem cristã e o que de fato não era? Então é preciso decidir agora, porque foi justamente, meus irmãos cristãos de toda a dominação, foi justamente nessa época que foi selecionado, então definitivamente foi selecionado os livros que comporiam as Sagradas Escrituras que nós temos nas mãos. Então é preciso decidir. Ou os papas e os bispos daquela época eram de fato pagãos pervertidos, ou de fato eram homens tão cheios do Espírito Santo que compilaram a Bíblia. Ou você tem essa Bíblia aqui, essa Bíblia que você tem na mão, foi feita então por papas e bispos pagãos? Você está conseguindo entender o que eu quero dizer? Se foi justamente nessa época que e isso a história comprova, tá? Você pode pesquisar, pode pedir aí para alguém mais entendido, pesquisar profundamente, né, nos escritos antigos. Todos vão dizer a mesma coisa. Isso aqui não é uma farsa da Igreja Católica. Isso aqui é um documento, coisa verídica, comprovada, com fundamento. Porque foi justamente nesse período aqui. Então agora é preciso decidir. Esse livro que você tem na mão, ele chegou até você por causa desses bispos e desses padres e do Papa da época de Constantino. É através do Concílio de Nicéia. Para frente eu vou explicar melhor isso aqui. Agora eu te ponho numa encruzilhada, né? Porque se isso aqui você considera como palavra de Deus, você tem o direito de reconhecer que foram graças a esses bispos, esses padres dessa época de Constantino. Tínhamos também na época, né, um herege chamado Marcião. Marcião, ele queria fazer o seguinte: ele queria abandonar tudo que era judaico, tudo, né? Então, o Antigo Testamento para Marcião tinha que se deixar de lado. Nós não deveríamos ter o Antigo Testamento nas mãos, segundo Marcião. E todas aquelas cartas de São Paulo e alguns evangélicos que tinham alguma conexão, que tinham alguma coisa de judaico, ele tinha que abolir. Então, para Marcião, só o evangelho que valia era o Evangelho de São Lucas. E algumas cartas de São Paulo também aboliu todas. Então, teríamos poucos livros nas mãos, né, se dependêssemos de Marcião. Porém, a igreja falou: não, Marcião está errado. Os gnósticos também. Os gnósticos, ao contrário, não queriam tirar, queriam, além de tudo, botar mais livros. Então, um queria tirar livros e o outro queria botar mais livros, né? Os gnósticos queriam botar mais livros. Agora, não me pede explicação do que é o gnóstico agora, porque não é o momento. Mas para frente, de repente, a gente explica melhor o que seria, né, esse povo dos gnósticos. Onde e de que modo começou a nascer a Bíblia como nós temos hoje? Então, na verdade, isso que eu já comecei a dizer, né? Onde e de que modo que nasceu a Bíblia como nós temos hoje? Na missa. Porque lembra que eu expliquei para vocês que já desde o início se celebrava a Eucaristia no domingo, né? Os apóstolos se reuniam no domingo para celebrar a Eucaristia. Temos ali a prova isso na Didaquê, naquele primeiro documento, naquele primeiro catecismo da Igreja Católica. E de que forma, então, que se sabia que isso aqui, que os evangelhos que nós temos hoje, eram os evangelhos verdadeiramente inspirados e as cartas verdadeiramente inspiradas? Na missa. Então é o seguinte: a pessoa lia lá as Sagradas Escrituras na missa, o Evangelho e as cartas de São Paulo, e daí o bispo falava assim, o velho bispo, né? Por que velhos bispos? Velhos porque, assim, foram eles que receberam dos apóstolos, né, tudo que era da verdade de Cristo. Então, quando se lia na missa um trecho das Sagradas Escrituras, eles diziam: não, isso aqui não é Jesus Cristo. Isso aqui não vem dos apóstolos. Por quê? Porque ele, como velho bispo, que tinha vivido com os apóstolos, né, ele sabia que ele também tinha recebido dos apóstolos aquela transmissão do quem era de fato Jesus Cristo. Então, quando ele se lia o Evangelho e uma carta, ele dizia: não, isso aqui não é Jesus Cristo. Isso aqui não é. Então, desta maneira, foram se separando o que era o joio do trigo. Foi dessa maneira.
Por isso que São Justino, né, um bispo lá do ano 100, lá do segundo século, na igreja de Roma já se tinha o costume de ler aos domingos, os 4 evangelhos, juntamente com as escrituras, juntamente com o Antigo Testamento, juntamente com as cartas de Paulo também, né, como nós temos hoje. Olha só, gente, lá do início do cristianismo, a liturgia já vinha, né, se introduzindo da maneira que nós temos hoje, né, já vinha se construindo da maneira que nós temos hoje. Então, é a confirmação de São Justino. Então, aqui uma citação da Dei Verbum, que é um documento dogmático do Concílio Vaticano II, que nós tivemos ali, né, em 1965, né, que foi o último concílio que nós tivemos da Igreja. Esse documento, a Dei Verbum, o Verbo de Deus, né, diz no parágrafo 8, foi a tradição apostólica que fez a Igreja discernir que escritos que deveriam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Foi a Sagrada Tradição. Como eu disse para vocês, foram os sucessores dos bispos, né, com muita prudência, com muita unção do Espírito Santo, com muita prudência e ação do Espírito Santo, puderam saber, isso aqui é a Escritura de Deus, isso aqui não é Escritura. As primeiras evidências de que temos os evangelhos e as cartas eram consideradas escrituras sagradas. Quais eram as primeiras evidências? De que os evangelhos e as cartas eram consideradas sagradas escrituras. Primeira evidência já, né, se começou a perceber que aquilo era, de fato, um livro inspirado, vem de Santo Irineu de Leão. Santo Irineu de Leão, para quem não sabe, ele foi discípulo de São Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João. Então veja, como está muito próximo dos apóstolos. São João catequizou, evangelizou e discipulou Policarpo, que se tornou um bispo, né? E Santo Irineu foi um discípulo de São Policarpo. Veja que está muito próximo, né, da era apostólica, do ano 130 a 200 ali, ó. Então olha só o que diz Santo Irineu de Leão. Mateus, precisamente entre os hebreus e também em sua própria língua, fez aparecer uma forma escrita de evangelho, ao tempo em que Pedro e Paulo evangelizavam e fundavam a igreja em Roma. Então, enquanto Pedro e Paulo evangelizavam lá em Roma, Mateus, o apóstolo Mateus, estava escrevendo o seu evangelho. E depois da morte de depois da morte de Pedro e de Paulo, Marcos, o discípulo intérprete de Pedro, nos transmitiu igualmente por escrito a pregação de Pedro. Agora veja o seguinte, que interessante. Marcos não era um apóstolo, mas ele era um discípulo do apóstolo Pedro e era o intérprete de Pedro, porque Pedro não escrevia. Então, Marcos acompanhava Pedro nas suas missões, na sua evangelização, e foi ele que fez o evangelho de São Marcos, que de fato, na verdade, podíamos dizer assim, sem medo de errar, seria o evangelho de São Pedro, né? Evangelho segundo Pedro, porque Marcos é que realmente redigiu, né? Escreveu as missões de Pedro e as falas, as pregações de Pedro. Da mesma forma, Lucas, o companheiro de Paulo. Então, olha só, Lucas, né, o evangelista Lucas, ele era discípulo de Paulo, companheiro de Paulo. E ele consignou em livro o evangelho pregado por esse. Então, o evangelho de São Lucas são as pregações de São Paulo. Enfim, João, o discípulo do Senhor, o mesmo que reclinou sobre o seu peito, publicou também o evangelho durante a estadia em Éfeso. Daí, né, o último apóstolo, o último evangelho é o de São João. Então, olha só, Santo Irineu de Leão já narrando como era se construído, como foi feito, como se iniciou, né, os escritos, como era, já estava se crendo que de fato era evangelho e o que de fato não era. Aqui. Então, definitivamente, irmãos, aqui, ó, exatamente aqui nessa época em que chamam o catolicismo, né, que se fala que o catolicismo é um cristianismo paganizado, exatamente nessa época, nesses concílios aqui, ó, concílios regionais de Hipona, 393, Cartago, II, 397, Cartago, IV, Trulo, 600. Foi aqui que foi definido o cânon das Sagradas Escrituras. Foi nesses concílios aqui. O que é um concílio? O concílio é uma reunião do Papa com os bispos, né? É o Sagrado Magistério unido em reunião, em oração, em meditação, para de fato definir um dogma de fé, definir uma verdade de fé. Então, esses concílios
definiram. Aqui são os livros inspirados que hoje eu e você temos em nossas mãos, que foi entendido, né, e outorgado e chancelado pelos nossos papas, pelos nossos bispos. E claro, o Concílio Ecumênico de Florença, de Trento em 1546 e o Vaticano I em 1870 confirmaram isso. Então, acho que ficou bem claro, eu espero que tenha ficado bem claro até aqui, essa verdade, né? Essa concepção que, de fato, meus irmãos, esse livro que nós carregamos na mão passou por um processo bem longo, né? Vejam bem, os primeiros escritos, como eu falei, se você voltar ao nosso primeiro bloco, foi escrito lá no ano 50, né? Que é as Cartas de São Paulo. E não se tinha Bíblia. Eles nem imaginavam que isso ia virar um dia a Bíblia, né? Os que escreveram nem imaginavam que um dia isso ia chegar a nós. Então veja, depois, mais 200 anos, é que foi selecionado, foi descoberto quais, de fato, eram os livros inspirados por Deus, no meio daquela estratosfera de documentos e cartas e livros, né? Então, mais 200, então, 300 anos de cristianismo, meus irmãos, nós não tínhamos, nem sabíamos qual era, de fato, os livros que comporiam o Novo Testamento. Nós não sabíamos, os cristãos nem sabiam direito. Definiu-se nesses concílios. E veja, e não se tinha papel. Como eu falei para vocês, eram pergaminhos, né? Eram papiros, eram cópias. O próprio Eusébio de Cesareia, não sei se vocês recordam, o primeiro historiador da igreja, o primeiro que escreveu sobre a história eclesiástica, né? Ele fala o seguinte: este parece o devido lugar de apresentar uma declaração sumária dos livros do Novo Testamento já mencionados. E aqui, entre os primeiros, deve ser colocada as santas letras do Evangelho, então Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são seguidos pelos livros dos Atos dos Apóstolos. Olha só, não é a sequência que nós temos na nossa Bíblia, né? Olha só. Esse deve ser o lugar de apresentar uma declaração sumária. Depois desses, deves mencionar as epístolas de São Paulo, as quais são seguidas pelas reconhecidas primeira carta de São João, bem como a primeira de Pedro, a ser de igual modo aceita. Após esses, devem ser colocados, como convém, o Apocalipse de João. Esses, portanto, são reconhecidos como genuínos. Olha só, livro 3, capítulo 25 da história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Ele está dizendo, então, que ali já estava se construído, quase que definido, né? Antes desses concílios, né? Isso aqui já é antes dos concílios definirem, né? Mas só para vocês terem uma ideia de como as coisas foram se construindo, né? Como se foram verificando de fato quais eram os livros que comporiam lá nos concílios os verdadeiros livros inspirados. Quais eram os critérios que levaram a igreja a considerar quais eram os livros inspirados e os apócrifos? Um pouquinho eu já falei, né? Quais eram os critérios para a igreja saber, né? Para ali, o Sagrado Magistério, a igreja reunida com o bispo e o papa, para saber quais eram os livros inspirados ou não. É um pouco daquilo que eu disse, mas resumindo, seria isso aqui. Se tem como confirmar sua apostolicidade, se veio dos apóstolos, né? Se tem como confirmar isso, se veio da tradição apostólica, quer dizer, se em todas as igrejas eram lidos, todas as igrejas já fundadas, ali estabelecidas, eram lidos. E se a grande maioria das comunidades a utilizavam, foi o que eu disse. E a questão de doutrina e teologia vigente. Então, se verificava, né? Se tinha concordância com aquilo que ensinavam os apóstolos, esse era um livro inspirado. Se não fosse, tivesse alguma coisa herética, aquilo automaticamente era descartado. E aí define, né, o Santo Agostinho também vem nos dizer de que forma que se deu essa aceitação dos livros sagrados. Quanto às escrituras canônicas, siga a autoridade da maioria das igrejas católicas. Já tinha o nome de diocese, né? Então, para se saber que um livro é inspirado, siga as orientações, a autoridade da maior igreja católica, as dioceses que já eram fundadas, Roma, né? As igrejas de Roma, entre as quais se encontram as que merecem ser sede dos apóstolos. Olha só, principalmente aquelas que eram lá, que os apóstolos fundaram, aquelas igrejas, aquelas dioceses fundadas pelos apóstolos. Eis o método que se há de observar nos discernimentos das escrituras canônicas. Os livros que são aceitos por todas as igrejas católicas se interponham aos que não são aceitos por algumas.
Por outro lado, entre os livros que algumas igrejas não admitem, prefiram-se os que são aceitos pelas igrejas mais numerosas e importantes. Enfim, no caso de alguns livros serem aceitos por algumas igrejas e outros por outras igrejas mais autorizadas, ainda que isso seja difícil, eu opino que se atribuam a ambas a mesma autoridade. O que é um livro protocanônico? Olha que palavra bonita para você dizer aí, ó, protocanônico. Protocanônico é aceito por todas as igrejas. Quer dizer, então aqueles livros ali que estavam sobre averiguação, sobre estudo, o protocanônico é assim, aceito por todas as igrejas. Esses de fato foram inspirados pelos apóstolos, vieram dos apóstolos, vieram da Sagrada Tradição. Então, protocanônico é isso, aceito por todas as igrejas. Deuterocanônicos eram livros que eram aceitos por algumas igrejas e outras não. Então se ficava, vamos esperar mais um pouquinho, vamos deixar em molho Maria, vamos ver aí, vamos estudar mais um pouquinho para ver se de fato são livros inspirados. E por fim eram, porque era aceito por algumas igrejas, e por fim eram. Então deuterocanônico significa justamente isso, aceito por algumas igrejas, mas que depois aceito por todas. E apócrifos, como eu já tinha comentado, já tinha falado para vocês, os apócrifos, ou seja, são os livros não revelados pelo Espírito Santo e que muitas vezes continham heresias fantasiosas. Quem crer será salvo. Não foi isso que... Da onde que surgiu isso? Foi isso que Jesus falou, Está no seu Evangelho. Quem crer será salvo. Agora, se nós perguntássemos para um irmão nosso, um irmão protestante, como você vai crer para ser salvo? O que ele responderia? Eu tenho a Bíblia. Então, olha só, voltando àquilo que eu disse. 100 anos levou para escrever, 100 anos levou, O último evangelho foi o de João. Então, levou-se 100 anos para terminar os escritos e mais 200 para debater, para saber quais os inspirados. Então, quer dizer, se levou 3 anos para saber, para nós termos isso aqui, que hoje nós temos na mão, como eu já falei. Tem um pastor protestante que diz o seguinte: dizer que só é válido o que está na Bíblia, não está na Bíblia. A Bíblia não diz, é válido somente isso aqui, esses livros, porque a Bíblia não tem um índice. Não existe na Bíblia um livro que diga, o índice correto para se ler a Sagrada Escritura é esse. Não existe. Isso quem graças a Deus construiu, por inspiração e por autoridade de Jesus Cristo, por inspiração do Espírito Santo, foi a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério da Igreja. Então dizer que só é válido o que está na Bíblia, não está na Bíblia. Um outro pastor protestante, chamado Ricardo Barbosa, ele é doutorado em teologia no Canadá, ele vai dizer o seguinte, que o grande erro do protestantismo foi pular do século I ao século XV, 15. Então, meus irmãos, eu quero que vocês entendam o seguinte, levou-se 300 anos para nós termos o que nós temos hoje, pelo menos no sentido de saber quais eram os livros inspirados. Mas agora é o seguinte, não tínhamos papel. E nem todo cristão tinha a palavra de Deus nas suas mãos. Quer dizer, ninguém tinha a palavra de Deus nas suas mãos, porque não existia imprensa. Só para vocês terem uma ideia, a título de curiosidade, para se fazer um manuscrito, para se copiar um manuscrito, levava-se mais ou menos 20 anos. Se uma pessoa fosse escrever um manuscrito, imagina, 20 anos. E olha só, e se você fosse uma pessoa de muito dinheiro, de muita grana, você tinha que pagar para essa pessoa escrever R$50 por dia. R$50 é uma média. R$50 por dia para escrever um trecho ali das Sagradas Escrituras, que demoraria 20 anos. Se tu fizer uma conta matemática, eu não cheguei a fazer devidamente, mas acredito que seriam uns 350, 360 mil reais. Então, em 20 anos, você teria uma Bíblia completa, uma cópia da Bíblia, completa, e você pagaria 360 mil reais. Você acha que todo cristão tinha a Bíblia na mão? É claro que não. Então, irmãos, durante séculos e séculos e séculos, até o século XV, aliás, até ao século XIII, nós não tínhamos a Bíblia como nós temos hoje. Aliás, desculpa, eu vou ratificar o que eu falei. No século XV, com a imprensa, Gutenberg, que criou a imprensa, ali bem próximo a Lutero, Então, claro, quando Lutero fez a reforma,
ele conseguiu colocar a Bíblia no papel, né? E também os católicos, é claro, por causa que a imprensa então fora criada justamente nessa época, né? Então veja bem, até o ano 1500 e pouco, nós não tínhamos nenhum cristão tinha a Bíblia na mão, ou raros que tinham, né? Raros que tinham. E muito menos a separação entre capítulos e versículos, né? Que se deu mais próximo lá do ano 1200, né? E mais para adiante aqui nós vamos explicar para vocês como é que se deu essa preparação, essa formação dos capítulos e versículos. E aqui eu também quero dizer uma coisa um pouco delicada, mas se vale dizer, porque tem documento disso, né? O livro chama-se Martinho Lutero, de Joe O'Brien, editora Vozes, 1959, página 32. É um livro em que ele faz um estudo profundo sobre a vida de Lutero, sobre os escritos de Lutero, e ele diz que o próprio Lutero, olha só, amargurado, foi obrigado a reconhecer em 1525, apenas 8 anos após o seu rompimento com a igreja, ele foi obrigado a reconhecer, né? Há tantas seitas e crenças quantas cabeças existem. Um não terá nada a fazer com o batismo, outro nega o sacramento. Um terceiro acredita que há outro mundo entre esse e o último dia. Alguns ensinam que Cristo não é Deus. Uns dizem isto, outros dizem aquilo. Não há rústico, por mais rude que seja, que se sonhar ou fantasiar alguma coisa, não deva ser sussurro do Espírito Santo e ele próprio um profeta. É o que nós vemos hoje. Aquilo que eu narrei lá no começo, vocês lembram? Que as Sagradas Escrituras elas não devem ter interpretação pessoal, que não se deve fazer um livre exame da Bíblia e que não se deve crer absolutamente que somente a Escritura é fonte da nossa salvação, né? E o próprio Lutero reconheceu isso nos seus escritos, nas suas falas, que gerou uma bomba, né? A partir de Lutero, vocês sabem, outras igrejas surgiram e hoje nós fomos aí contabilizar, se formos fazer um censo, eu acho que são milhares de igrejas e todos os dias estão sendo fundadas igrejas, justamente por causa dessa problemática que foi a posição, o posicionamento, a doutrina de dizer que se deve interpretar a Bíblia a seu próprio talão e que somente as Escrituras, né, é fonte de salvação. Sem a Santa Igreja, como nós dizemos, creio na Igreja Católica, nós não conseguimos entender, manusear, aprofundar a fé que Cristo nos deixou. Sem a igreja não existe como. Então, quando que a Bíblia foi separada em capítulos e versículos? Vocês querem saber isso? Então dá um clique aí no Facebook, faz um joinha lá, senão eu não vou falar. Brincadeira. Compartilha, divulga, comenta. Gostaria que você interagisse conosco, né, nesse segundo bloco do nosso programa, Perseverando na Fé. Diga aí o que até agora despertou em você esses ensinos, essa formação. Diga, comente conosco, compartilhe conosco alguma dúvida. Se quiser me dar com os 2 pés, pode dar, estou preparado. Tenho aqui brincadeiras à parte, né? Mas faz parte, né? A gente está aqui para falar, para ensinar o que de fato é a verdade, né? E não é uma verdade que eu concebi, mas uma verdade que já está concebida. Eu sou apenas um repetidor, né? Eu sou apenas um transmissor também. Estou fazendo de maneira oral, né? Faço parte da sagrada tradição também. Olha só, é uma Bíblia bem conhecida dos evangélicos, é uma Bíblia evangélica protestante. É de João Ferreira de Almeida, né? Vocês que são dessa denominação, vocês devem utilizar muito essa Bíblia de João Ferreira de Almeida. E na nota introdutória dessa Bíblia, se vocês tiverem essa Bíblia, diz o seguinte: inicialmente, os escritos da Bíblia não eram divididos em capítulos e versículos. Você sabe disso, né? Inicialmente, a Bíblia não era dividida em capítulos, era uma coisa só. A divisão de capítulos só veio acontecer no ano 1250. E sabe por quem que foi? Pelo cardeal Hugo de Santo Caro, monge dominicano, um monge da igreja. Está lá na Bíblia evangélica de vocês, né? Na nota introdutória. Graças a Deus, os bons estudiosos protestantes, teólogos protestantes, sabem reconhecer isso. Tanto que eu quero dizer uma coisa bem interessante aqui, que quando um pastor protestante, alguém que tem uma honestidade intelectual, quando alguém tem verdadeiro impulso de buscar a verdade,
e ele vai nas origens do cristianismo, lá na patrística, né, nos primórdios da igreja, ele vai se deparar com uma verdade tão profunda que ele vai se decidir, peraí, até agora eu vivi um erro. E tem muitos pastores protestantes se convertendo devido a isso, quando eles vão às fontes, às verdadeiras fontes, né, a Santo Inácio de Antioquia, Santo Irineu de Leão, né, os primeiros padres da igreja, né, que chamamos a patrística, né. Quando eles estudam esses santos padres, eles se deparam com uma realidade totalmente diferente do que aprenderam até agora. E eu te convido a fazer isso, você que é um pastor, quem sabe, você que é um leigo protestante, né, um participante da doutrina protestante, vá fundo, estude, recorra ajuda, busque, fale com o seu pastor, mas pastor, o menino lá, o rapaz lá disse que é isso e aquilo, e agora o que a gente faz? Né? Eu acho interessante você fazer isso, eu acho que se você for honesto intelectualmente, honesto na sua fé, se você procurar mesmo o que de fato é, né, é a Igreja Católica e não aquilo que disseram que é a Igreja Católica, você vai se surpreender. Você vai se surpreender com a nossa fé. Porque graças a Deus, hoje eu digo, né, com muita alegria, como é bom ser católico. Como é bom compreender as coisas como elas são. Como é bom aprender. Como é bom ter sido ensinado da maneira certa. Né? E tudo que hoje que nós temos na mão, né? O mundo é católico, a nossa civilização é cristã. Os costumes são cristãos. As tradições são cristãs e querem derrubar isso a todo custo. E nisso, graças a Deus, vocês protestantes nos ajudam muito, né? Contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra todas essas investidas que querem derrubar, né, os costumes e as tradições judaicos cristãs. Então, graças a Deus, nós somos aliados, nós não somos inimigos. Eu não estou falando isso, ensinando isso para gerar um mal-estar, para gerar uma contenda, para gerar uma problemática, não. Eu quero ser testemunho daquilo que eu mesmo vi e aprendi. E quero partilhar com você. Quero que você realmente, honestamente, vá procurar entender melhor a sua fé, de onde surgiu, quem a concebeu, né? De que modo pensou, por que é assim. Tá? Faça isso. Não se firme, desculpa dizer mais uma vez, não se firme só no que está aqui, porque você pode se confundir. Graças a Deus, a Sagrada Escritura está nas nossas mãos, graças a Deus. Né? A palavra de Deus é a fonte definitiva de toda a verdade. Mas não é só, meus irmãos, não é só. Aqui, tudo que está aqui é verdade, mas não toda a verdade. Eusébio de Cesareia, vocês lembram? O primeiro historiador da igreja. Eu gosto muito de repetir para vocês decorarem. Né? Eusébio de Cesareia, primeiro historiador da igreja. Foi ele que dividiu os evangelhos em capítulos, no ano, que depois foi, né, no ano 1162. Santo Spagnino de Lucca, 1554, era um judeu convertido ao catolicismo. Ele dividiu o Antigo e o Novo Testamento em versículos numerados daí. E aqui, meus irmãos, eu acho que a gente não precisa ir mais além. Nós vamos ficando por aqui. E antes de terminarmos esse bloco, eu gostaria de indicar algumas fontes, alguns livros, né, algumas biografias, aliás, alguns livros, né, onde a gente se fundamentou para estar dando essa formação, esse ensino, né? E uma das fontes que para mim é muito considerável, que eu gosto muito, é as fontes do professor Felipe Aquino. Nós temos aqui, né, o livro, ele compilou 3 livros bem interessantes sobre o entendimento sobre as Sagradas Escrituras, né? Então, você tem aqui bastante coisa, né? Como foi escrita a Bíblia, o sentido da Sagrada Escritura, como ler a Bíblia, né? E explica também um pouquinho de tudo que eu falei ali. A Sagrada Escritura. Temos também um segundo livro dele na mesma direção, que é a Sagrada Tradição, explica, né, como que nasceu, como se constituiu, como se desenvolveu a Sagrada Tradição, né? E por fim o Sagrado Magistério, como eu falei para vocês, né, são os 3 pilares, são o tripé da nossa fé, que sustentam a nossa fé, o Sagrado Magistério. E além desses livros, temos também um outro livro, que você que tem interesse em aprofundar um pouquinho mais a fé católica, aqui, claro, não exatamente se fala sobre as Sagradas Escrituras, mas todo um conteúdo, né, de fé católica. Tem como temas aqui a transmissão, a revelação, a interpretação da palavra de Deus, o homem criado, a grande promessa. Maria teve outros filhos, né? Sobre também
como começou a fundação da igreja, enfim, vários temas assim de assuntos católicos. É um livro bem, né, bem denso, bem profundo, e resumido também, bem interessante de ler, bem fácil, bem gostoso de ler. Aqui tem algumas indicações, é claro, não pode faltar, né? Como eu disse no início do nosso programa, é o Catecismo da Igreja Católica. Tem em mãos, você que lê, você que gosta de estudar as Sagradas Escrituras, é um bom livro para você acompanhar no estudo das Sagradas Escrituras. Então é isso, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas. Que Deus abençoe vocês. Eu espero que você esteja conosco também num próximo bloco, que nós faremos daqui a 15 dias. E por fim, eu quero ainda pedir mais uma coisa para vocês. Curte, compartilha, comenta, divulga, tá? E eu espero você, nós esperamos você daqui a 15 dias. Deus abençoe.